Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos, novamente em Apocalipse. Nós já fizemos uma série em Apocalipse. Tem. Mas a gente vai hoje, a partir de hoje, nós vamos quebrar esse medo, porque a nossa série vai ser toda em Apocalipse, né? E a gente já falou um pouco um dia desses sobre as 7 igrejas, também em Apocalipse. Mas não se preocupe, nós não vamos falar das 7 igrejas. Tem muita coisa para a gente falar em Apocalipse, além das igrejas. E nós vamos estudar em 4 domingos temas no livro de Apocalipse, uma nova série que nós vamos estar trabalhando a partir de hoje, com o tema de firmados na esperança da eternidade. Firmados na esperança da eternidade. Mas vamos ler Apocalipse 5, de 1 a 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Por enquanto, só até aí. Nós vamos meditar um pouco nesse texto da palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua bondade sobre nós, pela palavra do Senhor que acabamos de ler, que ao meditarmos, que o nosso coração se encha com a tua graça, com a tua alegria e com a tua palavra. Que quando estivermos pensando sobre a palavra do Senhor nesta manhã, o Senhor fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar hoje falando sobre Apocalipse. O tema de hoje é quando a dor ofusca o horizonte. Quando a dor ofusca o horizonte. Então não tenha medo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro maravilhoso, né? E hoje nós vamos começar a pensar sobre ele, né? Ele vai contar uma história para nós, a história de Jesus e a história do fim de todas as coisas. Então, como é bom a gente pensar nisso. Todos nós queremos caminhar na direção de águas tranquilas e novos começos. Não é verdade? Todos nós planejamos trilhar um caminho de paz, de águas tranquilas, de novos começos. No entanto, o que é que podemos dizer quando o nosso presente é abruptamente marcado por um diagnóstico médico que é devastador? O que fazer quando somos surpreendidos pela falência financeira? O que fazer quando, pela perda irreparável de um ente querido, ou pelas notícias de crises globais, de guerras, de violência que assolam o nosso século? Recentemente nós tivemos alguns terremotos, inclusive aqui pertinho de nós, né, que devastou, que fez muitos mortos. O que fazer então quando essas notícias chegam para nós? Quando essas coisas acontecem na nossa vida, se o nosso desejo e o nosso sonho é trilhar um horizonte de paz, é novos começos, mas aí no meio do caminho acontecem essas coisas conosco. Quando a dor bate à nossa porta, o horizonte imediatamente vai ficar cinzento. Nessas horas, desenhar ou até mesmo conseguir enxergar um futuro que parece impossível, a dor tem o poder de nos paralisar. O medo tem o poder de nos paralisar. As incertezas da vida, às vezes, têm o poder de nos paralisar. Mas no livro de Apocalipse, o apóstolo João viveu uma experiência parecida. Ao receber a visão do livro selado, ele chorou muito. E por que ele chorou muito? Porque ele olhou para a história e a viu emperrada, lacrada, sem alternativas e sem um bom final aparente. Se você hoje olha para a sua vida ou para o mundo
e sente que o horizonte desapareceu, então essa mensagem é para você. Nós vamos descobrir a esperança quando a dor do presente tenta roubar o nosso amanhã. A esperança. A esperança. Eu sei das preocupações de Dona Carmen, às vezes ela perde o sono. Nós também às vezes perdemos o sono por preocupações, com entes queridos, com pessoas que a gente ama, com situações que acontecem na nossa vida. Mas o que fazer diante destas coisas? Aí o versículo 4, alguém leia para mim, por favor, do capítulo 5 novamente. O sofrimento humano, em primeiro lugar, é uma realidade inevitável. Ele vem. Nós vamos passar por ele. O choro de João não era um pranto comum. O choro de João era o eco da angústia de toda a humanidade diante de uma história que parece não fazer muito sentido. João reflete uma verdade nua e crua. O mundo em que estamos inseridos está vivendo em desequilíbrio. Está faturado e desconectado do padrão original do Criador. O sofrimento devastador, as doenças degenerativas, a falência que destrói o sustento de uma vida inteira e as guerras que assolam as nações. E nós temos conflitos. A Ucrânia está lá. Isso. O Irã está lá. As guerras estão acontecendo no mundo. Mas essas guerras não fazem parte do plano original de Deus. Tudo isso é fruto, então, é o resultado, então, amargo da decisão humana de romper com o Senhor em Gênesis, dizendo assim: obrigado, Senhor, pela criação. Mas a partir de agora, nós cuidamos. O ser humano tem essa capacidade de dizer obrigado, Deus, e olhar. A gente veio hoje pela praia, tarde de dia, né? E aí a gente passa em duas pontes muito grandes, uma no Mosqueiro e uma lá, né, em Terra Caída. E a maré está muito cheia, está bem cheia, e uma infinidade de água. Lindo aquilo ali, a gente vê de cima da ponte e você consegue ver tudo, é muito lindo. É a natureza, é a grandiosidade de Deus, é o poder de Deus, é a criação de Deus. Mas o homem tem a capacidade de dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor criou todas estas coisas. Mas deixe que nós vamos cuidar. Deixe que agora é conosco. Nós vamos fazer acontecer. E é interessante a gente pensar por isso. Porque por essa causa, por essa quebra, a nossa realidade atual é instável e imprevisível. Nela as injustiças não escolhem alvo. Tragédias alcançam pessoas honestas. Diagnósticos inesperados batem à porta de famílias dedicadas, e homens e mulheres piedosos também são feridos. Porque às vezes a gente pensa assim: mas uma pessoa tão dedicada a Deus, um pastor que deu a vida toda pela igreja, um missionário que saiu e foi lá, não é? Para povos que não podiam ouvir o evangelho, longe, deixou sua família, sua terra, e morre tão cedo, e é acometido de uma doença incurável, de um câncer, de uma malária e de tantas outras coisas. E aí às vezes a gente pergunta: por que essas coisas acontecem também com pessoas piedosas, né? Com pessoas boas, com pessoas que a gente não esperaria que acontecesse. Na presente ordem das coisas, o sofrimento é uma realidade inescapável. E o caminho da história é inevitavelmente marcado por lágrimas.
A Bíblia diz que o dia mau chega para todos nós. Jesus disse que no mundo nós teríamos, mas era para a gente ter, era bom ânimo. E aí a gente nesse texto vê que João olha para aquele livro, olha para aquele selos, 7 selos, e ele começou a chorar. Porque ele viu que a história estava trancada, estava paralisada, e que ninguém era digno de abrir aquilo ali, de contar aquela história e de fazer aquelas coisas acontecerem. Estava tudo paralisado. Mas a primeira grande lição que nós tiramos desse texto é que nós não podemos camuflar, anestesiar ou negar a nossa dor com um pensamento positivo ou uma fé de aparências. A dor, ela existe, e o sofrimento também. Enquanto estivermos revestidos desta carne, o pecado trouxe isso. A desobediência do homem lá no Éden trouxe isso para a raça humana. O Evangelho é realista e acolhedor. Ele nunca nos pediu para fingir que está tudo bem quando o nosso mundo está desabando, desmoronando. Se o diagnóstico veio, se o negócio faliu, ou se o luto visitou a nossa casa, reconheça a dor. Chore quando precisar chorar. Porque o choro é uma resposta legítima à fragilidade da vida terrena. E nós precisamos chorar. O choro foi dado a nós. E nós precisamos chorar. Muitos de nós não choram. Tem dificuldade de chorar. Eu já fui mais duro. Hoje eu já choro com mais facilidade, né? Graças a Deus por isso, porque o choro é uma maneira da gente colocar para fora os nossos sentimentos, o que está dentro da nossa alma, do nosso coração, né? É mesmo, né, dona? É verdade. E de alegria. Então, tem gente que chora de raiva e chora de alegria. Mas chore. Porque o choro é uma maneira da gente colocar para fora o que a gente está sentindo. No entanto, a beleza de caminhar com Deus está em entender que, embora o sofrimento seja inevitável na história, ele não tem a palavra final. Para quem está em Cristo, a dor e as lágrimas são apenas estações de uma longa jornada. Nunca o nosso destino final, definitivo. Nós choramos sim, mas choramos com os olhos fixos na promessa de que a noite vai passar, de que o momento difícil vai passar, de que o sofrimento vai passar. Então, diante da dor e diante do sofrimento, reconheça, chore, mas tenha a esperança de colocar os seus olhos no futuro, sabendo que Deus enxugará toda lágrima. Mas em segundo lugar, se a dor ela existe, se o sofrimento é inevitável, nós também passamos por frustrações. E essas frustrações vêm na nossa vida porque nós às vezes esperamos em soluções humanas. Alguém lê para mim o versículo 3. Diante do impasse da história humana, João relata que houve uma busca por uma solução. Procurou-se em todas as instâncias possíveis, no céu, na terra e debaixo da terra. E o resultado foi um silêncio perturbador. Ninguém foi achado digno. E esse cenário, lá de Apocalipse, nos confronta com uma das maiores ilusões da humanidade, a crença de que nós podemos salvar a nós mesmos. Ao longo dos séculos, o homem tenta usar a política, a economia,
o acúmulo de riquezas e a ciência para criar o seu próprio caminho. Mas o texto sagrado deixa claro que nenhuma ideologia de extrema direita, de extrema esquerda, de centro tem a resposta para as nossas crises mais profundas. O Império Romano era militarmente invencível e economicamente poderoso, mas o Império Romano ruiu. E ruiu por quê? Ruiu pela sua própria corrupção moral. Da mesma forma, hoje, as maiores potências mundiais, os CEOs de grandes empresas, de grandes corporações, os grandes líderes, os acordos diplomáticos falham em trazer a verdadeira paz. E aí nós estamos diante do homem, da humanidade. E a humanidade, ela tenta, de alguma forma, com a sua engenharia, com os seus pensamentos, tenta, mas ela é incapaz de frear uma doença degenerativa, é incapaz de preencher o vazio da alma, é incapaz de desatar as amarras do pecado que geram caos no mundo. A humanidade, por mais ciência que ela tenha e por mais inteligência, e agora nós temos até inteligência artificial, e se você perguntar a ela, ela vai lhe dizer um monte de coisa, mas ela não tem o poder, ela não tem a capacidade. É interessante isso. Sabe por quê? Porque fora de Deus, todo o esforço humano de salvação vai terminar em frustração. Quantas pessoas nós encontramos no mundo hoje frustradas? Tem gente decepcionada com Deus, decepcionada com a igreja, decepcionada com o pastor, decepcionada com os líderes, decepcionada com tudo, até com ela mesma. E qual é a resposta disso? Falta de Deus. Porque fora dele, todo o nosso esforço é vão. Esta verdade exige de nós uma autoavaliação corajosa. Onde você tem depositado a âncora da sua segurança mais profunda? Se a sua esperança de dias melhores, de paz, de estabilidade para a sua família estiver firmada exclusivamente no sucesso dos seus negócios, em uma carteira de investimentos robusta, em planos de aposentadoria perfeitos ou na expectativa de que determinado governo melhore a sua vida, você viverá em constante estado de ansiedade. Porque a ferrugem leva, o ladrão rouba, as políticas mudam, o mundo muda. Pode estourar uma guerra amanhã, pode vir outra pandemia. O interessante é que o mercado financeiro ele oscila e empresas consolidadas podem falir após 20 anos de glória. A sua saúde física pode mudar em um sábado de manhã. Amanhã, de manhã na segunda, talvez. Então use as ferramentas e os recursos deste mundo com sabedoria, com dedicação e excelência. Tenha os pés bem firmados na história, mas nunca entregue a sua alma ou a sua esperança ao controle daquilo que pode virar pó amanhã. A sua paz não pode depender daquilo que os homens conseguem construir ou destruir. Aonde está a sua âncora? Em quem está a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Mas aí o texto vai ter um desfecho interessante para a nossa vida. Alguém leia para mim os versículos 5 e 6.
O choro de João é interrompido por uma reviravolta extraordinária. O ancião manda parar de chorar, porque o leão da tribo de Judá havia vencido. O leão é a imagem da força indomável, da realeza, do juízo. Aquele que o nosso coração procura quando temos fome e sede de justiça diante do mundo cruel. Mas o paradoxo mais lindo das Escrituras acontece quando João vira para olhar o leão. O ancião disse: o leão da tribo de Judá venceu. Mas quando ele olhou, foi que ele viu aí no versículo 6. Ele não viu um leão. É interessante isso. Ele não viu um felino feroz, mas ele viu um cordeiro que parecia ter estado morto, mas que agora estava em pé no centro do trono. Jesus venceu as forças do mal, da morte. E Jesus venceu não esmagando os seus inimigos com violência militar, mas Jesus venceu entregando a sua própria vida como sacrifício de amor na cruz do Calvário. Ao ressuscitar esse cordeiro vitorioso, assumiu o rolo da história. Só ele podia abrir esse livro. Ele assumiu. Ele tem o poder sobre a história nas suas mãos. Ele é quem abre. Ele é quem lê, ele é quem dita, ele é quem escreve, é ele. É ele. Ele tomou as rédeas do universo, e isso significa que a trajetória da humanidade, e especificamente a sua história pessoal, não estão à deriva. Não estão entregues ao azar, ao acaso, à vontade política, à maldade alheia. Por que eu estou falando tanto de política? Porque agora, daqui a pouco vai começar, né? As pessoas vão brigar e vão defender os seus... vão defender essas coisas todas. Mas nós precisamos pensar que o destino final do mundo já foi selado com o sangue do Cordeiro. E ele caminha triunfante para a redenção total. E tem gente que não quer ouvir a verdade, dona Carla. É verdade. Então, quando você olhar ao seu redor e for tomado por um sentimento de total impotência, seja diante de uma crise na empresa, de uma perda dolorosa, da instabilidade do nosso tempo, mude imediatamente o foco de seus olhos. Pare de olhar apenas para o tamanho do problema e contemple aquele que está sentado aonde? Ele é maior que qualquer problema. Está onde? Sentado no trono. Lembre-se de que a sua vida não é governada pelas circunstâncias terrenas, mas pela soberania amorosa de Jesus. Se o controle de todas as coisas está nas mãos feridas daquele que morreu por você e por mim, e ele ressuscitou, você não precisa viver em desespero. Entregue as suas ansiedades a ele. Descanse ativamente na sua fidelidade e confie que ele, porque ele é o dono da história, ele é o dono de todas as coisas. Então confie que o seu futuro está absolutamente seguro e guardado. O choro decorrente das fatalidades da vida terrena, das perdas que rasgam a nossa alma, dos diagnósticos que nos pegam de surpresa, das injustiças deste mundo frustrado, não devem ser minimizados. Elas estão aí, elas acontecem todos os dias. Mas há uma diferença entre chorar e se desesperar.
Nós podemos chorar, mas nós não nos desesperamos, porque nós não somos um povo sem esperança. Lembrem-se da história de um menino. É uma história que no meio da noite lia escondido uma história em quadrinhos, no gibi, que se perdeu no meio dos tempos. Mas nós vamos relembrar essa história do gibi. O menino lia. É interessante isso. E o coração da criança disparou porque no meio da história ali do gibi, o seu super-herói preferido estava completamente amarrado em um trilho de trem. A locomotiva vinha em alta velocidade e a mocinha gritava por socorro. Parecia que era desesperado com a possibilidade de um final trágico e sabendo que a mãe dele já vinha para mandá-lo dormir, o menino que estava lendo, o menino fez algo estratégico. Ele pulou todas as páginas do gibi e foi para onde? Para o final, para a última folha. Ali, na última página, ele viu o herói salvo, a justiça estabelecida e todos sorrindo em segurança. Então ele fechou o gibi, jogou debaixo da cama e dormiu em paz. Ele ainda não sabia como o herói escaparia daquele nó que estava amarrado na linha do trem. Mas ele já sabia como a história iria terminar. Esta palavra de Deus nos convida a fazer o mesmo. Talvez hoje você se sinta amarrado ao trilho de uma circunstância difícil. E o trem do medo parece que vem em sua direção. Você não pode saber como Deus vai desatar esse nó na sua vida, na próxima semana, no próximo mês. A gente não sabe. Mas através do livro de Apocalipse, o Senhor nos permitiu folhear o livro até a última página. Se você for lá para o capítulo 22, 20, 21, é interessante isso. Nós já sabemos o final da história. Nós já vimos que o Cordeiro venceu. Nós já vimos que as forças do mal serão mantidas para sempre. Nós já sabemos que no final vai sim dar tudo certo. Um dia, a primeira coisa que o Senhor fará ao nos receber na eternidade será erguer as suas mãos feridas e enxugar do nosso rosto a última lágrima. Não haverá mais saudade do que ficou para trás, porque Ele preparou para nós um céu, um lugar que é infinitamente melhor. Por isso, feche o livro das suas ansiedades terrenas. Descanse o seu coração e durma tranquilo. Quem governa a sua vida, quem governa o universo, é o Cordeiro que está em pé no centro do trono. A história está nas mãos dele e o seu futuro está seguro com ele. Então que Deus nos abençoe grandemente nessa manhã e que Ele aplique aos nossos corações a sua palavra.